Capítulo 3 O Mistério de Lauriston Garden. Confesso que fiquei muito surpreso com essa nova prova da natureza prática das teorias do meu companheiro. Meu respeito por sua capacidade de análise aumentou consideravelmente. Ainda restou uma desconfiança latente em meu espírito, todavia, de que tudo aquilo fosse um episódio previamente combinado, destinado a me deslumbrar, embora com que objetivo haveria ele de querer me enganar estivesse além da minha compreensão. Quando olhei para ele, terminara de ler o bilhete e seus olhos haviam assumido a expressão vazia, sem brilho, que indicava alheamento. Como diabos você deduziu isso? Perguntei. Deduziu o quê? Retrucou com petulância. Ora, que o homem era sargento reformado dos fuzileiros navais. Não tenho tempo para ninharias, respondeu bruscamente. Em seguida, com um sorriso, desculpe minha rudeza. Você cortou o fio de meus pensamentos, mas talvez seja melhor assim. Então, não conseguiu mesmo ver que aquele homem era um sargento dos fuzileiros navais? Não, realmente. Foi mais fácil perceber isso do que será explicar como o fiz. Se lhe pedissem para provar que 2 mais 2 são 4, talvez tivesse alguma dificuldade, embora não tenha nenhuma dúvida quanto ao fato. Quanto ao sujeito, ainda estava do outro lado da rua, pude ver uma grande âncora azul tatuada no dorso da sua mão. Senti cheiro de mar. Ele tinha um porte militar, porém, e as costumeiras suíças. Temos aí o fuzileiro naval. Era um homem com um certo grau de presunção e certo ar de autoridade. Deve ter observado a maneira como sustentava a cabeça e brandia a bengala. Além disso, a julgar pelas aparências, um homem de meia idade, equilibrado e respeitável, fatos que juntos me levaram a acreditar que tinha sido sargento. Maravilhoso, exclamei. Banal, disse Holmes, embora tenha me parecido por sua expressão que estava satisfeita com minha evidente surpresa e admiração. Disse há pouco que não havia criminosos. Parece que estou errado. Veja isto. Jogou-me o papel que o mensageiro trouxera. Meu Deus! Exclamei ao colher os olhos por eles. Isto é terrível. Parece ser um pouco fora do comum, observou ele calmamente. Poderia ler isso para mim em voz alta? Essa foi a carta que li para ele. Caro Sr. Sherlock Holmes. Ocorreu um grave incidente durante a noite em Lauriston Garden, número 3, perto de Brixton Road. Nosso homem de ronda viu luz ali por volta das 2 da manhã, e como a casa estava vazia, desconfiou que havia algo errado. Encontrou a porta aberta e na sala da frente, sem mobília, descobriu o corpo de um cavalheiro bem vestido que tinha no bolso cartões com o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América. Não houvera roubo e tampouco há sinais de como o homem morreu. Há marcas de sangue na sala, mas nenhum ferimento em sua pessoa. Não temos ideia de como ele entrou na casa vazia. De fato, o caso todo é um enigma. Se o senhor for até a casa a qualquer hora antes do meio-dia, me encontrará lá. Deixei tudo em statu quo, até ter notícias suas. Se não puder vir, eu lhe enviarei mais detalhes. Seria uma grande gentileza de sua parte amparar-me com sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Gregson é um homem mais astuto de Scotland Yard, observou meu amigo. Ele e Lestrade são a nata de um bando de incompetentes. São ambos rápidos e vigorosos, mas convencionais, escandalosamente convencionais. Além disso, têm aversão um pelo outro. E são ciumentos com um par de beldades profissionais. Esse caso será divertido se ambos estiverem na pista. Fiquei espantado com a calma com que divagava. Certamente não há um minuto a perder, exclamei. Devo ir chamar um fiacre para você? Não sei ao certo se irei. Sou o mais incurável preguiçoso que já pisou a face da terra. Isto é, quando estou de veneta, porque posso ser bastante ágil de vez em quando. Mas essa é exatamente a oportunidade que você vinha esperando? Meu caro amigo, que diferença faz para mim? Supondo-se que eu deslinde todo o caso, pode ter certeza de que Gregson, Lestrade e companhia embolsarão todo o mérito. É no que dá não ser um personagem oficial. Mas ele lhe pede que o ajude? Sim. Sabe que lhe sou superior e reconhece isso para mim. Mas cortaria sua língua fora antes de admiti-lo para mais alguém. Mesmo assim, podemos ir dar uma olhada. Resolverei as coisas por minha própria conta. Posso rir dele se não conseguir mais nada. Vamos! Enfiou às pressas o sobretudo, andando alvoroçado para cá e para lá, de uma maneira que mostrava que um acesso de energia suplantara a apatia de antes. Pegue o seu chapéu, disse-me. Quer que eu vá junto? Quero, se não tiver coisa melhor a fazer.
Um minuto mais tarde, estávamos ambos no Hanson, rumando a toda para Brixton Road. Era uma manhã enevoada, nublada, e um véu pardacento pairava sobre os telhados, parecendo o reflexo das ruas, cor de lama. Meu companheiro, animadíssimo, discorria sobre os violinos de Cremona e a diferença entre os Stradivarius e um Amati. Quanto a mim, estava silencioso, porque o tempo feio e o caso melancólico em que estávamos envolvidos me deprimiam. Não parece estar muito preocupado com o assunto de que vamos tratar, disse eu por fim, interrompendo a peroração musical de Holmes. Ainda não temos dados, respondeu ele. É um erro capital teorizar antes de termos todas as evidências. Distorce o julgamento. Terás todos os seus dados logo, observei, apontando. Se não me engano, esta é a Brixton Road e aquela é a casa. Isso mesmo, pare, cocheiro, pare! Ainda estávamos a cerca de uns 100 metros dela, mas ele insistiu em descer e terminamos o trajeto a pé. O número 3 de Lauriston Garden tinha um aspecto agorento e ameaçador. Era uma de 4 casas que ficava um pouco recuada em relação à rua, 2 estando ocupadas e 2 vazias. A última olhava para fora com 3 renques de melancólicas janelas vazias, desoladas e lúgubres, exceto porque aqui e ali um cartaz de aluga-se surgira como uma catarata sobre as vidraças embaçadas. Um jardinzinho salpicado com erupções dispersas de plantas maltratadas separava cada uma dessas casas da rua, e era atravessado por uma trilha estreita e amarelada, consistindo aparentemente numa mistura de argila e cascalho. Todo o lugar estava enlameado por causa da chuva que caíra a noite inteira. O jardim era limitado por um muro de tijolos de 90 centímetros de altura, encimado por uma grade de madeira. E contra esse muro apoiava-se um robusto policial, cercado por um grupinho de desocupados que esticavam o pescoço e apertavam os olhos na vã esperança de entrever o que acontecia lá dentro. Eu imaginara que Sherlock Holmes entraria imediatamente na casa e mergulharia no estudo do mistério. Nada parecia mais longe de sua intenção. Com um ar despreocupado, que naquela circunstância pareceu-me beirar a afetação, ficou andando indolentemente de um lado para o outro na calçada, lançando olhares distraídos para o chão, o céu, as casas do outro lado da rua e a linha de grades. Terminado o escrutínio, pôs-se a andar devagar pela trilha, ou melhor, pela orla de grama que a flanqueava, os olhos fixos no chão. Parou 2 vezes e numa delas eu ouvi sorrir enquanto soltava uma exclamação de prazer. Havia diversas pegadas no solo argiloso molhado, mas como a polícia estivera zanzando por ali, não conseguia atinar como meu companheiro podia esperar descobrir alguma coisa nele. Ainda assim, eu tivera provas tão extraordinárias da agudeza de suas faculdades perceptivas que não tinha dúvida de que ele podia ver muitas coisas ocultas para mim. À porta da casa, fomos recebidos por um homem alto e louro, de rosto branco e com uma caderneta na mão, que se precipitou para o meu companheiro e lhe apertou a mão com efusão. Foi realmente muita bondade sua ter vindo, disse. Deixei tudo intacto. Exceto isso, respondeu meu amigo apontando para a trilha. Se uma manada de búfalos tivesse passado por ali, não haveria maior mixórdia. Mas sem dúvida você tirou suas próprias conclusões, Gregson, antes de permitir isso. Tive tanto a fazer dentro da casa, disse evasivamente o detetive. Meu colega Mr. Lestrade está aqui. Esperava que ele tivesse cuidado disso. Holmes lançou um olhar e ergueu as sobrancelhas sardonicamente. Com 2 homens como os senhores no terreno, não haverá muito espaço para um terceiro descobrir, disse. Gregson esfregou as mãos satisfeito. Acho que fizemos tudo o que podia ser feito, respondeu. Mas é um caso esquisito, e conheço seu gosto por essas coisas. Você não veio para cá de fiacre? Perguntou Sherlock Holmes. Não, senhor. Nem Lestrade? Não, senhor. Então vamos dar uma olhada na sala. E com essa observação inconsequente, entrou na casa seguido por Gregson, cujo semblante expressava seu espanto. Um corredor curto e empoeirado, forrado de tábuas nuas, levava à cozinha e às dependências de serviços. 2 portas abriam-se nele para a direita e esquerda. A outra pertencia à sala de jantar, o aposento em que o misterioso incidente ocorrera. Holmes entrou e eu o segui, sentindo no peito aquela opressão que a presença da morte inspira. Era uma sala grande e quadrada, que parecia ainda maior em razão da ausência de qualquer mobília. Um papel vistoso e vulgar adornava as paredes, mas tinha manchas de mofo em vários lugares e, aqui e ali, grandes tiras haviam se despregadas e pendiam, expondo o reboco amarelo. Em frente à porta havia uma lareira espalhafatosa,
encimada por um aparador que imitava mármore branco. Num canto desse via-se uma vela de cera vermelha. A janela solitária estava tão suja que a luminosidade era tênue e difusa, conferindo a tudo uma cor cinzenta e fosca, o que era intensificado pela grossa camada de poeira que forrava todo o aposento. Só depois observei todos esses detalhes. No primeiro instante minha atenção concentrou-se na única soturna figura que jazia imóvel, estendida sobre as tábuas, olhos vazios e cegos fixados no teto descorado. Era de um homem de cerca de 43 ou 44 anos, com cabelo preto, anelado em uma barbicha espetada. Vestia uma pesada sobrecasaca de casimira e colete, com calças claras e colarinho e punhos imaculados. A seu lado, no assoalho, via-se uma cartola, bem escovada e elegante. Tinha as mãos cerradas e os braços abertos, ao passo que as pernas estavam entrelaçadas como se estivesse enfrentando uma dolorosa luta com a morte. Em seu semblante rígido havia uma expressão de horror, e, segundo me pareceu, de ódio, como eu nunca vira em traços humanos. Esse esgar maligno e terrível, combinado com a testa baixa, o nariz grosso e o queixo saliente, davam ao morto uma aparência singularmente simiesca, reforçado por sua postura contorcida, antinatural. Vi a morte sob muitas formas, mas ela nunca me apareceu sob um aspecto mais temível que naquela sala escura e enfarruscada, que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana. Lestrade, magro e com cara de doninha de sempre, estava junto à porta e cumprimentou a meu companheiro e a mim. Este caso vai causar sensação, senhor, comentou. Supera qualquer coisa que eu já tenha visto, e não sou nenhum frangote. Não há nenhuma pista, disse Gregson. Absolutamente nenhuma, concordou Lestrade. Sherlock Holmes aproximou-se do corpo e, ajoelhando-se, examinou-o atentamente. Tem certeza de que não há nenhum ferimento? Perguntou, apontando para as muitas gotas e salpicos de sangue espalhados por toda parte. Completa! Exclamaram ambos os detetives. Então, é claro, esse sangue pertence a um segundo indivíduo, presumivelmente o assassino, se é que houve assassinato. Isso me lembra as circunstâncias da morte de Van Jensen, em Utrecht, em 1834. Lembra-se do caso, Gregson? Não, senhor. Leia-o. Realmente deve lê-lo. Não há nada de novo sob o sol. Tudo foi feito antes. Enquanto falava, seus dedos ágeis voejavam daqui para ali e por toda parte, apalpando, apertando, desabotoando, examinando, enquanto seus olhos tinham a mesma expressão distraída de que eu já observara. O exame foi tão rápido que dificilmente se teria adivinhado a minúcia com que foi conduzido. Por fim, ele cheirou os lábios do morto e depois examinou as solas de suas botinas de verniz. Não mexeram nele de maneira alguma? Perguntou. Não mais que o necessário para os fins de nosso exame. Podem levá-lo para o necrotério agora, disse. Não há mais nada a apurar. Gregson tinha uma padiola e 4 homens à espera. A seu chamado, eles entraram na sala e o estranho foi erguido e levado embora. Quando o levantaram, um anel caiu, tilintando, e rolou pelo assoalho. Lestrade o agarrou e lançou-lhe um olhar perplexo. Uma mulher esteve aqui, exclamou. É uma aliança de mulher. Enquanto falava, exibiu-a na palma da mão. Reunimos-nos à sua volta e a observamos atentamente. Não poderia haver dúvida de que o simples aro de ouro adornara antes o dedo de uma noiva. Isso complica as coisas, disse Gregson, e Deus sabe que elas já estavam suficientemente complicadas. Tem certeza de que não as simplifica? Observou Holmes. Mas não vamos descobrir nada contemplando-a. O que encontrou nos bolsos dele? Está tudo aqui, disse Gregson, apontando um punhado de objetos sobre um dos degraus inferiores da escada. Um relógio de ouro, número 97163, de Barrault, de Londres. Corrente de ouro de Albert, bem pesada e sólida. Anel de ouro com emblema maçônico. Alfinete de ouro, cabeça de bulldog com rubis como olhos. Carteira de couro para cartões, com cartões de Enoch J. Drebber, de Cleveland, correspondendo às iniciais de A.J.D. na roupa de baixo. Nenhuma carteira, mas um dinheiro solto no total de 7 libras e 13 shillings. Uma edição de bolso do Decameron, de Boccaccio, com o nome de Joseph Stangerson, na guarda. 2 cartas, uma endereçada a E.J. Drebber e uma a Joseph Stangerson. Em que endereço? American Exchange, no Strand, a serem deixado até que fossem reclamadas. Ambas são da Guion Steamship Company e referem-se à partida de seus navios de Liverpool.
Está claro que esse pobre diabo estava prestes a voltar para Nova York. Fez alguma investigação a respeito desse Stangerson? Fiz isso imediatamente, senhor, disse Gregson. Mandei enviar um anúncio para todos os jornais e um de meus homens foi ao American Exchange, mas ainda não voltou. Enviou um anúncio para Cleveland. Telegrafamos esta manhã. Como formulou suas indagações? Simplesmente detalhamos as circunstâncias e dissemos que ficaríamos gratos por qualquer informação que pudesse nos ajudar. Não pediu pormenores sobre nenhum ponto que lhe parece crucial? Perguntei sobre Stangerson. Nada mais? Não há nenhuma circunstância de que todo esse caso pareça depender? Não vai telegrafar de novo? Eu disse tudo o que tinha para dizer, respondeu Gregson num tom ofendido. Sherlock Holmes deu uma risadinha para si mesmo e parecia estar prestes a fazer um comentário quando Lestrade, que estivera na sala da frente enquanto mantínhamos essa conversa no saguão, reapareceu em cena, esfregando as mãos de maneira pomposa e presumida. Sr. Gregson, disse, acabo de fazer uma descoberta da maior importância. Algo que teria passado despercebido se eu não tivesse feito um exame cuidadoso das paredes. Os olhos do homenzinho faiscavam enquanto ele falava, e era evidente que mal continha seu júbilo por ter marcado um tento contra o colega. Venham cá, disse, voltando alvoroçadamente para a sala, cuja atmosfera parecia mais desanuviada desde a remoção de seu macabro ocupante. Fiquem ali. Riscou um fósforo na bota e o segurou junto à parede. Vejam isto, disse triunfante. Eu notara que o papel havia caído em vários lugares. Nesse canto particular da sala, um grande pedaço descascara, deixando um quadrado amarelo de reboco áspero. Nesse espaço nu, via-se uma única palavra garatujada, em letras vermelhas sangue. Hash! Que acham disso? Exclamou o detetive, com ar de um empresário a exibir seu espetáculo. Passou despercebido porque estava no lado mais escuro da sala e ninguém pensou em olhar ali. O assassino escreveu isso com seu próprio sangue. Vejam esta mancha onde ele escorreu pela parede? De qualquer maneira, isso afasta a possibilidade de suicídio. Por que escolher esse canto? Eu lhes direi. Vejam aquela vela no aparador. Ela estava acesa no momento, e nesse caso esse canto seria a parte mais iluminada, não a mais escura da parede. E o que significa isso? Agora que você o encontrou? Perguntou Gregson num tom desdenhoso. Significa? Ora, significa que a pessoa ia escrever o nome feminino Rachel, mas foi interrompida antes de ter tempo para terminar. Tomem notas das minhas palavras. Quando este caso for esclarecido, verão que uma mulher chamada Rachel tem alguma coisa a ver com ele. Pode rir à vontade, Mr. Sherlock Holmes. Pode ser muito sagaz e inteligente, mas no fim das contas é o velho cão de caça que sai melhor. Peço sinceramente que me desculpe, respondeu meu companheiro, que agastara o homenzinho com um acesso de riso. Você certamente tem o mérito de ter sido o primeiro a descobrir isso, que, como disse, foi escrito segundo todos os indícios pelo outro participante do mistério de ontem à noite. Ainda não tive tempo para examinar essa sala, mas com sua permissão é o que farei agora. Enquanto falava, sacou de repente do bolso uma fita métrica e uma grande lupa redonda. Com esses dois implementos caminhou em silêncio pela sala, por vezes parando, ocasionalmente ajoelhando-se e uma vez deitando-se de bruços. Ficou tão absorto em sua ocupação que parecia ter esquecido nossa presença, pois falava baixinho, consigo mesmo o tempo todo, numa sucessão ininterrupta de exclamações, gemidos, assobios e pequenos gritos sugestivos de estímulo e de esperança. Enquanto observava, pensei inevitavelmente em um foxhound, puro sangue e bem treinado, que avança e recua pela coltada, ganindo de ansiedade até deparar com o rastro perdido. Durante 20 minutos ou mais, ele continuou suas investigações, medindo com máxima exatidão a distância entre marcas totalmente invisíveis para mim, e volta e meia aplicando sua fita métrica à parede de uma maneira igualmente incompreensível. Num certo lugar, colheu com muito cuidado um montinho de pó cinzento do assoalho e guardou no envelope. Por fim, examinou com sua lente a palavra escrita na parede, detendo-se em cada letra com o mais minucioso rigor. Isso feito, pareceu satisfeito, pois voltou a enfiar a fita e a lupa no bolso. Dizem que gênio é uma capacidade infinita de se esforçar, observou com um sorriso. É uma definição muito ruim, mas aplica-se ao trabalho de detetive. Gregson e Lestrade haviam observado as manobras de seu companheiro amador com considerável curiosidade e algum desdém. Evidentemente não compreendiam o fato, que eu começava a perceber de que as menores ações de Sherlock Holmes eram dirigidas para um fim definido e prático.
Que acha disso, senhor? Perguntaram ambos. Eu estaria lhes roubando o mérito do caso se me atrevesse a ajudá-los, observou meu amigo. Vocês estão se saindo tão bem que seria uma pena que alguém interferisse. Havia um mundo de sarcasmo em sua voz. Se me mantiverem a par das suas investigações, continuou ele, ficarei feliz em lhes dar toda a ajuda que puder. Nesse meio tempo, gostaria de falar com o policial que encontrou o corpo. Podem me dar o seu nome e endereço? Lestrade deu uma olhada em sua caderneta. John Rains, disse. Está de folga agora. O senhor o encontrará em Audley Court, número 46, em Kennington Park Gate. Holmes tomou nota do endereço. Vamos, doutor, disse-me. Vamos lhe fazer uma visita. Vou lhes dizer uma coisa que pode lhe ser útil, no caso, continuou, virando-se para os dois detetives. Um assassinato foi cometido, e o assassino foi um homem. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, estava na flor da idade, usava botinas grosseiras de bico quadrado e fumava um charuto Trichinopoly. Veio para cá com sua vítima num fiacre de 4 rodas, puxado por um cavalo com 3 ferraduras aéreas e uma nova na pata dianteira direita. Com toda a probabilidade, o assassino tinha um rosto corado e unhas notavelmente compridas na mão direita. Essas são apenas algumas indicações, mas podem ajudá-los. Lestrade e Gregson entreolharam-se com um sorriso incrédulo. Se esse homem foi assassinado, como isso foi feito? Perguntou o primeiro. Veneno, respondeu Sherlock Holmes laconicamente, e foi saindo. Mais uma coisa, Lestrade, disse dando meia volta junto à porta. Rache é vingança em alemão. Por isso, não perca seu tempo procurando Miss Rachel. Com esse arremesso parto, retirou-se, deixando atrás de si os dois rivais boquiabertos.